Motivo de muita alegria para mim estar aqui nessa manhã, juntamente com os irmãos, para estar adorando ao nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida da nossa irmã Ilane, que esteve aqui nos fazendo o convite, também nossa irmã Delza, e me botou essa responsabilidade tão grande, né? Mas estou aqui para adorar ao nome do Senhor. Amém? Também acompanhado do nosso presbítero Ziel, também as irmãs ali do Círculo de Oração, que é sempre um prazer estarmos juntos, né? Para adorar ao Senhor. Eu vou lá para ver a irmã Biga. Não, eu vou lá para adorar ao Senhor juntamente com a irmã Biga e com os demais irmãos que fazem presente aqui nessa manhã. Louvo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas antes de falar algo da parte do Senhor, eu quero chamar aqui à frente Luana, né, que vai estar ainda presenteando o nosso pastor pelo seu aniversário, que nós não esquecemos dele. Passou ainda um mês, não sei quanto passou, mas ainda a data se renova ainda, pastor. E nós não esquecemos, em nome do Círculo de Oração e da congregação do Corgo Sujo, que o Senhor esteja recebendo essa humilde lembrança. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, que tem sido um instrumento nas nossas vidas, um exemplo de Deus nas nossas vidas, um pastor que nós amamos muito, que está sempre junto, em qualquer dificuldade de nossas vidas, em que nós dependemos dele, ele está sempre pronto para nos ajudar com seus conselhos, com carinho, com amor. E nós vimos essa dedicação no nosso querido pastor Júlio. Que Deus te abençoe, pastor, juntamente com a nossa irmã Delza, sua esposa, e com seus filhos. Que Deus derrame bênção sem medida na vida de vocês. Amém? Irmãs, o texto que a irmã passou para mim foi em Ruth, né? No capítulo 1 e no versículo de número 16. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu estudei esse tema desde quando ela passou para mim. Eu estudei o tema o mês todo. Estudando o tema, fiz vários textos, rasguei vários textos que fiz, não estava batendo comigo. Falei, meu Deus, tem misericórdia. E cada vez mais chegando perto o dia, e eu olhando a data, falei, Jesus está chegando. E agora é esse tema mesmo que o Senhor quer trazer para nós nos dias de hoje. E então foi até ontem, eu estava com um tema, ontem de manhã levantei, aí fui para a consagração na Jaguara, e com o tema eu já tinha escrevido à noite, tirado algumas coisas no caderno e botei e falei, eu vou falar sobre esse tema mesmo, vai ser essa mensagem mesmo. Mas eu me vi um pouco meio enrolada nessa mensagem, falei, Jesus, tem misericórdia de mim. E fui para a consagração. Mas quando eu voltei da consagração, eu falei, ainda tenho tempo, tinha um médico marcado às 3 horas, aí acabei de almoçar, sentei na mesa, falei, agora eu vou tornar a reler de novo o tema. Mas aí o Senhor me deu outra palavra. Eu falei, mas agora em cima da hora, Senhor, tem misericórdia de mim. 30 dias eu passei examinando a Bíblia, o Senhor me dá a palavra agora, em cima da hora. Senhor, não deu nem tempo, Pai, deu estudar esse texto. E agora, o que fazer? Porque, irmãos, pregar em congregação pequena é uma coisa, mas na sede é totalmente diferente. Bate uma tremura na gente, um desespero tão grande. Apesar que eu nunca preguei aqui, né? Eu não sou nem pregador, falo alguma coisa da parte do Senhor. Mas aí o Senhor me levou lá para Lucas. Mas primeiro eu vou ler aqui o tema que as irmãs me proporcionou, né? Que está lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Primeiro eu vou ler o tema que as irmãs me passaram, tá, irmãs? Que diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instem para que te deixe
e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse tema tão maravilhoso em que as irmãs, escolheram para esse período em que nós estamos vivendo. Sabemos que, precisamos mesmo de estarmos unidas na presença do Senhor. Precisamos mesmo estar em união para poder fazermos a obra do Senhor. Amém? Mas então, irmãs, como eu disse para vocês, que o Senhor me deu lá em Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, e no versículo de número 11. A parábola do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que Deus já se faz presente aqui neste lugar. Desde o momento em que nós saímos de nossa casa, que chegamos aqui, Deus já se fazia presente aqui. E Ele continua aqui presente nessa manhã. Amém? E nós vamos ler do versículo, capítulo 15, vamos ler do versículo 18. Que diz assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste. Põe-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também agradecer a Deus por tudo e também, abençoar também aqueles que estão através do Face nos assistindo nessa manhã, e que Deus também tem uma palavra para você nessa manhã. Amém? Irmãos, o texto vai nos dizer que esse homem, ele tinha 2 filhos. Mas o mais moço chegou ao pai e disse: Pai, dá-me a parte que me pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele pai, ele vai e reparte, a herança e dá a parte do seu filho. Mas alguns dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Então, o que eu entendo nesses versículos? Eu entendo que aquele filho, mesmo ele tendo tudo na casa do seu pai, porque o seu pai tinha toda a fartura que aquele filho precisava. Apesar disso, ele era um jovem rico, ele tinha dinheiro, ele tinha, a sua vida estabilizada. E no momento em que ele se distancia, ele pede para o seu pai que dá parte da sua herança, porque ele queria talvez sair para outro lugar para desfrutar daquilo que talvez ele achava que ele não tinha na sua casa. E quando aquele jovem, ele ajunta as coisas para sair, eu creio a mim que aquele pai com seus olhos cheios de lágrimas, porque um pai que está ali com seus filhos durante todo a sua criação, agora vê aquele filho saindo de perto dele para viver outros prazeres deste mundo que o mundo oferece. Eu creio a mim que aquele pai, naquele momento, seu coração de pai doeu. E aquele pai se preocupou com aquele filho, porque um pai sabe o que pode acontecer lá fora, porque nós temos nossos filhos. Quando eles estão pequenininhos, nós conseguimos controlar os nossos filhos. Nós conseguimos fazer com que eles fiquem ali perto da gente. Mas quando eles têm uma certa idade, quando ele já fala que vai sair, o nosso coração de mãe, o coração de pai se preocupa.
né? Então eu creio a mim que aquele pai foi dessa situação. Mas aquele filho, ele pega as suas coisas, ele ajunta as suas coisas e vai embora daquele lugar. E ele passa a viver naquela cidade. E ali ele começa a gastar todos os seus recursos. Todos os seus haveres com que ele tinha trazido do seu pai. E quando ele já não tinha mais nada de recurso para ele começou então a padecer fome. Muitas das vezes, irmãos, esse é o perigo de nós sairmos, muitas das vezes, nós trazendo para o meio da igreja, muitas das vezes é muito perigoso quando nós estamos na casa do Senhor e resolvemos dar uma voltinha lá fora. Muitas das vezes não tem tempo de voltar para casa, mas louvado seja o nome do Senhor, que não foi assim com aquele filho. Né? Então aquele jovem, ele começou a padecer fome, ele começou a padecer necessidade, louvado seja o nome do Senhor, e ele começou a gastar com todos os seus haveres que tinha ali. Então começou ele a padecer fome e passar necessidade. Então ele se agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo apacentar porcos. Olha só a situação daquele jovem que tinha tudo dentro da sua casa. Ele passou a cuidar de porcos. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor. Muitas vezes nós não temos uma oportunidade. Nós não somos chamados para louvar. Nós não somos chamados para cantar. E muitas das vezes nós ficamos frustrados. Não estou fazendo nada. Eu vou embora. Eu vou sair para o mundo. E vou desfrutar as coisas do mundo lá fora. Mas muitas vezes nós deparamos com essa situação daquele jovem. O melhor lugar para se estar é na casa do pai. Aquele filho, aquele jovem não se conformou com a situação de dentro da sua casa. Tinha tudo, mas ele queria mais. Ele queria se desfrutar das coisas que o mundo oferecia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele passa a apacentar aqueles porcos, quando ele passa a botar, aquela comida para os porcos, ele sente o desejo de comer também daquela comida. A fome era tão grande, o desespero daquele jovem era tão grande, que ele passa a desejar das bolotas que os porcos comiam. Olha só o perigo que é de nós sairmos da presença do Senhor. De nós muitas das vezes abandonar a casa do Pai. Aonde nós temos todo o aconchego. Isso não aconteceu só com esse jovem. Isso já aconteceu na minha vida. Isso eu creio que já aconteceu na vida de muitos por aí. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu pude retornar para a casa do Pai ainda há tempo. E Ele me recebeu com os braços abertos. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã. É por isso que eu estou aqui nessa manhã, diante do altar do Senhor, trazendo a sua palavra. Porque eu pude, pastor Júlio, voltar a tempo. Sou grata ao nosso pastor. Não esqueça de orar para o nosso pastor, porque se eu estou aqui, primeiramente eu agradeço a Deus e depois o nosso pastor, porque ele me abraçou, ele me ajudou e por isso eu estou aqui de pé nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós vimos que aquele jovem, ele tinha tudo. Ele não teria motivo nenhum de sair daquela casa. Eu creio que naquela mesa daquele homem, que é o pai de família, devia ter todo tipo de comida, né? Tudo enquanto era coisa gostosa naquela mesa tinha. Aí quando chegasse na hora do almoço, que ele estava lá cuidando daqueles porcos, olhando aquelas bolotas, ele devia lembrar, meu pai tinha tudo, né? Eu comia lá do bom e do melhor. E hoje eu estou comendo aqui essas bolotas. Para não morrer de fome, né? Talvez ele teria que comer. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes estamos na casa do Senhor e resolvemos ir embora, né? Muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem dado para nós. Muitas das vezes nós queremos sair. Eu vou
Quando der oportunidade, eu volto de novo, mas nem sempre. Nem sempre você tem uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia, aquele homem caindo em si, aquele jovem, um dia ele parou e pensou, na casa do meu pai eu tinha tanta fartura, eu tinha tudo. Na casa do meu pai. Eu vou me levantar e vou de encontro com o meu pai. Louvado seja Deus. Aquele moço, então, ele levanta, pega de volta a sua bolsa, né? E joga nas costas o que ainda lhe sobrara. Que eu creio que nas alturas, né? Da trajetória de vida dele já não devia ter aquelas coisas que ele levou, né? Eu creio que algumas coisas que sobrou, ele colocou em seus ombros e voltou de volta para a casa do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lembrou que tinha um pai. Ele lembrou que a casa do pai estaria com as portas abertas para recebê-lo de volta. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem, ele foi caminhando. E quando ele chegou de longe, que ele vinha caminhando, ele avistou a casa do pai. E o pai já estava na sua espera. E quando o pai olha de longe, o pai avista aquele jovem. O pai já cansado, talvez olhou. Talvez não estava reconhecendo bem. Porque pelo tempo, né, irmãs, que... né? Um jovem saiu todo bonito, todo bem arrumado, todo bem alinhado, saiu e quando volta aquele homem feito um trapo. Aquele pai, ele olha distante aquele filho, e aquele filho vem vindo. Aquele filho, ele vem vindo, e aquele pai está olhando. Aquele pai está olhando, querendo conhecer. Talvez no coração daquele pai, ele estaria pensando, aquele lá parece ser o meu filho. Mas está tão diferente. Mas parece ser o meu filho. E aquele jovem, ele vai se aproximando. E quando ele alcança uma distância, mais ou menos, em que o seu pai pôde, meu Deus, a conhecer aquele filho totalmente. Aquele pai sai correndo do seu lugar e vem abraçar aquele filho. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele faz assim na tua vida. Você que está nos assistindo através do Face, não se preocupe em voltar para a casa do pai, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. E ele tem comida, ele tem roupa, ele tem vestes limpas para você. Volta correndo para os braços do pai. Volta para a casa do pai, porque ele ainda te espera. Ainda que muitos podem dizer, não tem mais jeito para você. A única solução para você talvez seja morrer. Porque o teu pai nessas alturas já não vai te receber mais. Porque você saiu da onde tinha tudo e veio para onde não tinha nada. Mas aquele pai, ele recebe aquele filho com maior alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele pai vai caminhando com aquele filho para dentro da sua casa, e ele já manda logo matar um boi cevado, né? Manda fazer aquela festa. Imagine que festa que foi, né? E vem aquele filho, outro filho que estaria em casa, vem do trabalho, cansado, né, da lida. E quando aquele jovem vê aquela festa em casa, ele jamais poderia imaginar que era o seu irmão que estava voltando. E quando aquele irmão, ele vê aquele banquete, aquele monte de comida, um boi cevado sendo morto para assar ali, para se alimentarem junto com a alegria daquele pai, com a volta do seu filho. Aquele filho se revolta no seu coração. Aquele filho, ele pega e vai questionar com seu pai. Pai, eu trabalho contigo há tanto tempo. Tanto tempo faz que eu trabalho aqui contigo. E o Senhor nunca fez nada para mim. Nunca matou um bezerro cevado para mim. E esse teu filho vai embora. Leva tudo. Vai embora. E quando ele volta, o Senhor vai e mata um boi cevado, um novilho cevado para fazer a festa. Pai é pai. Pai é pai. Assim como aquele que está lá em cima é pai. Não importa a situação que você vai voltar.
Não importa como que você vai entrar por aquelas portas, o Pai te espera de braços abertos. Ainda que muitas pessoas dizem por aí, não pode, ele não pode, ela não pode. Jamais. Deus, ele vai te abraçar. Ele vai trazer o melhor para você. Aquele pai, ele vira para aquele filho, fala, filho, tudo o que eu tenho é teu. Nunca faltou nada para tu. Mas esse meu filho, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando pessoas para dentro da sua casa. O Pai está de braços abertos. Você que me ouve nessa manhã, através do Face, volta correndo para os braços do Pai, porque ainda é tempo. Hoje as portas estão abertas, mas amanhã ela pode estar fechada e o Pai não vai poder te receber mais. Mas hoje o Pai está dizendo, vem meu filho, volta porque a casa é tua. Volta porque eu ainda te espero. Eu ainda tenho vestes novas para você. Eu ainda estou preparando um banquete. Eu ainda estou preparando coisas grandes para você. Porque para onde você foi, você não voltou com nada. Você não tem nada a não ser tristeza, a não ser decepções. E quantas pessoas hoje, quantos jovens hoje poderiam estar na casa do Senhor, mas quantos jovens se afastaram da presença do Senhor nesse tempo de pandemia? Quantos jovens saíram da presença do Pai? Quantos jovens abandonaram a casa do seu pai, pastor, e foram comer as porcarias deste mundo? Mas o Pai está esperando. O Pai está esperando. O Pai está te esperando de braços abertos. Volta para a casa do Senhor, porque Ele ainda está te esperando. Eu não posso te dizer quanto tempo Ele vai te esperar, porque não me cabe, só cabe a Deus. A única coisa que eu falo é que Deus, hoje, Ele te espera. Deus, hoje, Ele está de braços abertos. É tão gostoso quando nós chegamos na casa do nosso Pai. Eu não tenho mais o meu paizinho, que o meu Deus levou ele, mas tem a minha mãe. É tão gostoso quando nós chegamos e recebemos um abraço do nosso pai, da nossa mãe. Assim Deus também quer fazer. Há uma festa tão grande no céu quando um filho se retorna para a casa do Senhor. Muitas das vezes, muitas pessoas pensam em retornar para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando ele entra pelaquela porta, tem um julgamento sobre a sua vida. Mas fulano fez tanta coisa errada. Fulano não era nem para estar aqui. Fulano não era nem para ter oportunidade de tantas coisas que ele fez errado. Mas o Pai não fala desse jeito. O Pai fala, volta porque eu te chamo. Eu estou te esperando. E falta em nós amor. Falta em nós muitas das vezes união, que nem diz o tema aqui. Falta em nós muitas vezes união para abraçar aquele desviado que chega e senta lá no último banco. E muitas das vezes, o que nós fazemos? Muitas das vezes nós passamos despercebidos sobre ele. Aí ele questiona dentro dele mesmo, eu não sei. Eu não sei se era melhor eu estar lá fora ou se é melhor eu estar aqui dentro. Porque como eu estou aqui dentro, ninguém me vê. Ninguém está me vendo, mas Deus está te vendo. Deus está te olhando. Deus, Ele está cuidando de você. Não importa se as pessoas não vão te ajudar. Não importa. O importante é que Deus, Ele está te vendo. Assim como foi com aquele jovem. O seu irmão não ficou alegre com a sua volta, mas o seu pai ficou. O importante é que o pai se alegra com a minha e a tua volta para sua casa.
Eu louvo tanto o nome do Senhor. Eu agradeço tanto a Deus por estar aqui nessa manhã, irmã. Ah, foi difícil, pastor Zé, foi. Foi difícil. Foi difícil chegar aqui. Quantas vezes foi lá no Corgo Sujo com as irmãs, e uma fala daqui, me ajuda dali, irmã Sirlene, minhas filhas. Não, a senhora vai pregar assim, a senhora vai. Eu falei, eu não vou pregar, eu vou passar para outra irmã, pelo amor de Deus, eu não vou. Vai sim. Vai, e é por isso que estão aqui. Porque se Deus não vem comigo, e eles talvez seria difícil. Mas a união faz a força, irmã Deusa. A união é que faz a força. O Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a união, e se eu estou aqui, é por causa dessa união. É porque o pastor abraçou a minha causa. O pastor me ajudou, os irmãos me ajudou, o presbítero Ziel ajudou e a igreja me ajudou, os irmãos, as irmãs me ajudaram. É por isso que eu estou aqui nessa manhã. E pensa, irmãos, feliz, feliz da vida, agradecida a Deus pela oportunidade e o privilégio. Porque subir aqui em cima do altar, estar diante do altar do Senhor, é privilégio. Não é para nos engrandecer, não. Porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou aqui, mas a honra é para Ele. A glória é para Ele. Tudo é para Ele. Eu só sou um instrumento dEle. Eu só sou um vaso dEle. Eu falei quando eu saí de casa, Senhor, eis-me aqui. Eu vou, mas o Senhor também vai. Eu vou falar, mas o Senhor também vai falar. Porque se o Senhor não falar, eu não vou falar nada. Eu falei com Deus assim, se o Senhor não falar, irmã Sirlene, eu não vou falar nada. Amém? Irmãs, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Até aqui, o Senhor me mandou eu falar. Se eu passar daqui para lá, já é de mim. E eu não quero. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Mais uma vez agradeço a nossa irmã pelo convite. Deus continue abençoando a tua vida. Continue sendo bênção para nós. Bênção para todos aqueles irmãos que estão aqui. Agradeço o presbítero Ziel por ter ido lá buscar as minhas companheiras, minhas amigas. Porque eu não falo que elas são minhas irmãs do circo de oração. Não falo que elas são minhas amigas, minhas filhas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja que eu amo, pastor. Te amo, pastor Júlio, te amo, Delza, te amo você, te amo vocês. Amo vocês tudo no amor de Jesus, tá? Que Deus abençoe. Irmã Neide, te amo, Neide. Deus te abençoe, querida irmã Rita. Se eu for falar o nome de todo mundo, vai faltar alguém. Eu amo vocês tudo, tá, irmãos? Que Deus continue abençoando essa amada igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.